Vamos então dividir aqui como foi a sua disciplina, que ela trata ali de direito internacional, de política internacional, relações internacionais, é uma disciplina de nível de mestrado, né? Então, na sua disciplina, você tratou de quais temas? Me conta um pouco sobre quais foram os assuntos que foram abordados na disciplina que já foi concluída, a tua primeira disciplina na Ambra. Tá. Como você mesmo disse, né, é um curso de mestrado, então esperava-se, né, que o conhecimento ele fosse mais profundo, mais avançado. Então, quando eu desenvolvi o curso, nós tínhamos em mente uma primeira unidade, que seria ali um nivelamento e até mesmo a interdisciplinariedade entre o direito internacional e as relações internacionais. Porque uma coisa é você colocar uma lei em um tratado e esperar que essa lei seja cumprida. A outra coisa é como é o mundo na realidade. Né? O que acontece, quais são aquilo que influencia o comportamento dos estados, e não só aquilo que está dentro do tratado. Né? Então, eu quis trazer para os alunos essa interdisciplinariedade entre o direito, que é o dever ser, e as relações internacionais, que é o ser, que é a realidade. Né? Então, e aí todas as questões envolvendo a política internacional. Aí, num segundo momento, eu passei para questões relacionadas às teorias. O desafio, teorias de direito internacional. Por quê? Ora, o desafio maior nesse ponto era ultrapassar aquelas noções que, na graduação, nós recebemos e que estão, muitas delas, inseridas em manuais de direito internacional e que, em muitas situações, são reproduzidas. Então, eu vou dar um exemplo para você. Na graduação, a gente não aprende como são as teorias de direito internacional, por exemplo, na China, na Rússia. Né? Então, que são visões de mundo distintas daquelas que nós herdamos da Europa por conta do processo de colonização. Então, existem visões diferentes, outras teorias, e que são tão importantes quanto para a gente aumentar esse nosso conhecimento em termos de direito internacional e não ficar só naquela coisa dos manuais. Bom, então veja, eu fiz um nivelamento, uma interdisciplinariedade, eu trouxe outras teorias de direito internacional, e aí nos módulos 3 e 4, nós aplicamos aquilo que nós aprendemos nos 2 primeiros módulos, né, em pontos, em questões fundamentais que hoje ocorrem no mundo. Por exemplo, crises imigratórias, a questão da segurança nuclear, questões relacionadas ao meio ambiente, questões relacionadas ao sistema econômico internacional. Então, não é olhar para aquilo que está acontecendo no mundo a partir dessas outras lentes que nós desenvolvemos durante o nosso curso. Maravilha. E você comentou que você teve aulas gravadas, né? E então vamos lá, vamos entender. Eu costumo dizer que tem não só aulas gravadas na Ambra, né? Mas vamos tentar entender o que o mestrando teve acesso com o Douglas. Então, ele teve acesso a uma série de aulas gravadas, onde ele primeiro assistia essas aulas, certo? E se preparava. Depois dessas aulas, ele teve acesso também a livros, recomendações de leitura, uma série de manuais, ok? E depois, o que ele tinha lá de acesso ainda, que ele se comunicava contigo? Qual era um novo elemento? Tinha o evento semanal, né? O encontro semanal. E o que acontecia nesse encontro semanal? Isso foi uma experiência muito, muito, muito boa, né? Porque o que acontecia? É claro que no encontro semanal, eu não ia repetir aquilo que foi falado na aula gravada. Ele já tinha aula gravada, né? Então, o que eu trazia para o encontro semanal era justamente questões que iam, inclusive, além
além daquilo que foi gravado em aula, né? Então, eu recebia comentários no seguinte sentido. Eu dei lá, por exemplo, um paper, um trabalho escrito em 1990, né? Por um teórico de relações internacionais chamado Francis Fukuyama, chamado O Fim da História. A reação dos alunos foi: mas isso foi escrito há tanto tempo atrás e é tão atual, né? E eu nunca tinha visto esse texto, que é tão interessante. Então, eu procurei sempre selecionar alguns artigos, né, que pudessem fazer muito sentido para aquilo que eles estavam vendo naquela semana, naquele mês, né? Estourou algum conflito, ou alguma disputa comercial entre algum país ou outro, o esvaziamento da OMC, o que é que seja. Aí eu trazia, então, trazia o texto para que a gente pudesse discutir nesse encontro semanal, o que foi muito produtivo e fez com que os alunos cada vez mais se engajassem na participação na minha classe. E que não ficou restrito a esse encontro semanal, porque a gente na verdade tem até hoje, né, um grupo de WhatsApp. Isso. Ficava apitando o tempo todo.